Vamos lá, meu povo, vamos para o nosso segundo conteúdo aqui no canal do Lessa nesta sexta-feira, ainda para falar sobre o jogo de ontem e outras notícias aqui importantes, inclusive que envolve também Copa Libertadores. Fique até o final deste vídeo, porque tem muita informação, inclusive também sobre Germán Cano. Mas como sempre faço quando chego em casa, agora não em casa, né, porque o jogo é fora, e a gente acaba chegando mais tarde também, porque a gente não está de carro no estádio, tem que esperar, a gente sempre fecha os estádios, então tem que esperar o Uber chegar, até a gente conseguir comer, tomar um banho, já é madrugada, como é o caso agora. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês já às 3 da manhã, e assim é como as coisas geralmente acontecem nos jogos, principalmente fora de casa. E aí eu fui observar para ver a repercussão dessa vitória do Fluminense, o que, enfim, a torcida estava debatendo nas redes sociais, e eu confesso, cara, que eu fiquei um pouco assustado assim com algumas coisas, e queria fazer esse conteúdo aqui para também dar um papo reto aqui da minha parte, que obviamente é apenas a minha opinião e a forma como eu enxergo as coisas, e como sempre falo com vocês, com toda a sinceridade do mundo, eu tento estabelecer aqui uma coerência dentro daquilo que, dentro das opiniões que são dadas aqui, até porque a gente fala muita coisa e as coisas no futebol mudam muito rapidamente, como a gente já sabe. Cara, todo mundo tá chateado, tá bolado, tá puto da vida de ter perdido a final pro Flamengo. Isso não tem debate. Alguém acha, tem alguém feliz, algum torcedor do Fluminense feliz com o que aconteceu no final de semana? Não tem. Algum torcedor ficou feliz quando o Fluminense foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil daquele jeito para o Vasco? Evidentemente que não. A gente sabe que nesses dois casos o Fluminense tinha todas as condições de passar. E para mim faltou, além de competência, faltou coragem, faltou uma postura de time vencedor, de time que queria ganhar o jogo a qualquer custo. E veja bem, isso são críticas, e críticas que, na minha opinião, fazem todo sentido e merecem ser faladas. O time merece ser cobrado por isso, o Zubeldia merece ser cobrado por isso, como eles serão em outras situações que vão acontecer ao longo do ano, porque assim funciona o futebol. O futebol ele é movido à base de resultado? Sim, inegavelmente. No fim das contas, a gente pode falar tudo, mas no fim das contas, o que vai determinar o futuro de um time, o futuro de um treinador, o futuro de um jogador, são os resultados. Só que no desenvolver de um trabalho, no desenrolar de um trabalho, a gente não pode olhar apenas para o que aconteceu no final de semana. Porque senão fica um recorte, ou até na eliminação contra o Vasco, porque senão me parece um recorte muito pequeno e muito injusto do que é o trabalho do Zubeldia até agora. Que não é um trabalho perfeito. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de consciência para não esquecer que o Fluminense em 2026 ele perdeu 2 jogos. Um foi para o Boa Vista, aquele time alternativo, Campeonato Carioca, início de Campeonato Carioca, e o outro foi para um time que vai brigar pelos títulos ao longo da temporada, que é o Palmeiras fora de casa, e merecendo vencer. São as 2 derrotas do Fluminense em 2026. Terminou o Campeonato Carioca sem perder nenhum clássico. Poderia ter vencido todos se não fosse aquela final. Ah, dane-se, Lessa, não ganhou o jogo que tinha que ganhar. Verdade. E por isso foram criticados, ou não? Né? Por isso alguns jogadores também estão sendo criticados, individualmente, ou não? Não é que, então não pode criticar? Claro que pode criticar, deve criticar. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco também de uma visão um pouco mais nítida do que a gente realmente quer. Onde a gente quer chegar esse ano? Poderia ter ganhado o Campeonato Carioca, mas, muitos clubes já ganharam campeonatos estaduais e fazem uma temporada pífia, horrível. Então, como a gente não tem como mudar mais o que aconteceu no passado, eu espero que essas derrotas sirvam de lição para os objetivos maiores que eu quero conquistar. Eu quero o Fluminense ganhando a Libertadores de novo, eu quero o Fluminense ganhando uma Copa do Brasil de novo, eu quero o Fluminense brigando pelo título brasileiro para chegar novamente no topo do Campeonato Brasileiro,
E qual o recorte agora? É o Fluminense em terceiro lugar na tabela. O calendário 2026 começa com jogos difíceis já desde o início do ano. Já um impacto imediato nesse calendário, nessa mudança radical feita pela CBF. A gente não está falando só de jogos contra times pequenos de Campeonato Carioca. São jogos que já sobem o nível de cara. E o Fluminense está passando por essas partidas, descontando esses 2 jogos, a semifinal e a final, mas está conseguindo resultados com autoridade, está conseguindo algumas boas atuações com uma postura interessante que a gente quer ver mais. E agora estão sendo incorporados reforços que vão agregar qualidade ao time. Ontem a gente já viu uma mudança que para mim já muda muito o jeito de jogar do Fluminense, que é o Savarino como titular, que já é um cara muito mais inteligente, é um excelente jogador de futebol, que na associação com o Lúcio, com o centroavante que estiver ali, seja de John Kennedy, seja de Castillo, pode sair coisa muito boa dali. Então ainda tem muita margem para evolução, ainda tem muita coisa para acontecer. E por que eu estou falando isso? Porque o Zubeldia, a sensação que eu tenho às vezes é que se o treinador não escala o time que eu quero, nada mais presta. É paneireiro, é merda, já está fazendo a panela dele, que não sei o quê, que não gosta desse, não gosta daquele, e vai insistir, e vai morrer abraçado. Ora, o Zubeldia vai fazer as escolhas dele, e se essas escolhas com o tempo não se mostrarem certas, ele vai ser cobrado. No fim das contas, a gente sabe, sobra sempre para o treinador. O dele está na reta sempre. O que eu acho que não faz sentido é a gente fazer uma autossabotagem e esquecer que tem todo um ano pela frente ainda. O Zubeldia não barrou o Freitas agora. Se ele não barrar domingo, não sei se ele não vai barrar domingo. Mas se o Freitas fizer merda, o Freitas vai ser cobrado, vai ser vaiado. Ele também vai ser cobrado. E essa mudança ela vai acontecer. Cedo ou tarde, eu acredito que ela vai acontecer. Assim como outras que a gente quer. Tem um processo ali acontecendo. E não é que a gente está falando de um time que está em crise, de um time que só perde, um time que só leva porrada. Não. Não é essa a realidade do Fluminense no ano. Não é essa a realidade do Fluminense na temporada. Talvez eu esteja falando aqui uma coisa que muita gente não quer ouvir. Mas é como eu enxergo o Fluminense atual. Eu vejo um time que continua competitivo, um time que ainda pode melhorar muito, que tem bons valores e que pode fazer uma... É só olhar o que era a temporada do Fluminense ano passado até a Copa do Mundo. Tinha gente... Olha, se vocês vão lembrar, a quantidade de gente que tinha falando que o Fluminense ia para a Copa do Mundo passar vergonha. E o que aconteceu lá? Porque, cara, é um processo. A gente está em março ainda. É início de março. Não estamos nem... Quer dizer, meio de março praticamente. Ainda é muito cedo. E para mim o que ainda deixa isso tudo mais intenso, e às vezes eu acho, cara, é uma loucura. Ontem já tinha um monte de gente detonando o Castillo. O cara que chegou agora, que acabou de entrar no jogo, jogou 20 minutos ontem, já tinha falando que o cara, gente falando que o cara não presta, não serve, que é caneleiro, que é horroroso. Cara, pode até ser. Pode ser que ele seja um Everaldo da vida. Pode ser que o Everaldo faça mais gols com a camisa do Fluminense que o Castillo, mas, cara, não faz sentido cravar qualquer coisa em relação a um jogador que acabou de entrar num time que está vindo de fora, que nunca vestiu uma camisa pesada como essa, que está fazendo a sua estreia, e cravar que o cara não serve. Ou que não vai dar certo, ou que vai ser uma merda. Sabe, é uma loucura assim que eu realmente não consigo entender. Mas ele custou 60 milhões, 70 milhões. Sim, mas não são 70 milhões que estão entrando em campo ali. Está entrando no jogador que acabou de chegar, vai se adaptar, vai entender como o time funciona, vai entender o treinador, vai entender os demais e vai tentar mostrar o futebol dele. E se ele não for bem, não tiver condições de jogar no Fluminense, ele vai perder espaço e a diretoria vai ter que ser cobrada por ter pagado 13 milhões de dólares no jogador, que não vai resolver os problemas do time. Mas isso é coisa para a gente analisar daqui a um tempo. Tem jogador que demora a engrenar, tem jogador que... mas o cara... Eu concordo, o cara que foi contratado por essa quantidade de dinheiro, ele tem que chegar e jogar, eu concordo. Eu não discordo, não. Mas se ele jogou 20 minutos, eu não sei. Assim, né? Vamos esperar um pouquinho, acreditar um pouquinho. Agora a janela já está fechada, já aconteceu o que tinha que acontecer. A derrota do Flamengo não tem como voltar, não tem como mexer o passado, tem como olhar para o futuro. E eu não vejo por que a gente não pode acreditar num trabalho que tem os números que o Zubeldia apresenta. 21 gols marcados, 11 sofridos.
Até agora, ontem o Remo ganhou de 2-0 do Real, mas é o Remo, vai cair. O Remo tinha feito gols nos seus jogos em casa, tinha feito gols fora de casa. Ontem o Fluminense ganhou sem passar sufoco nenhum. Um jogo até, de certa forma, tranquilo para o Fluminense. Então é um time que tem uma estrutura, tem uma ideia. Ele precisa ser mais corajoso em momentos cruciais, decisivos. Estou de pleno acordo com o geral que pensa isso. Mas você imagina, a gente está debatendo isso agora após uma vitória. Você imagina se tivesse perdido. Por isso eu falei que essa vitória era tão importante e tão relevante. Por isso eu falei. Porque se PS é uma desgraça completa. E achar que, pô, acabou, é uma merda, nada, ninguém mais presta, ninguém mais serve. Eu já sabia que ia acontecer isso. E agora a gente olha para frente, tem 4 jogos no Rio de Janeiro. Um clássico, mas tem 3. Tem Atlético, tem Corinthians, tem Atlético Paranaense, acho que Atlético Mineiro, Corinthians e tem o Vasco. Temos uma oportunidade. Temos uma Libertadores que, eu vou falar de Libertadores e nem sorteio aconteceu. Então vamos lá, vamos assim, eu estou falando por mim, né? Eu entendo quem pensa diferente, quem achar também que é tudo isso aí mesmo, que ninguém presta, ninguém serve. Tudo bem, agora eu só acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Ontem o Alisson entrou, o cara jogou poucos minutos, o Caxias, daqui a pouco o Midian vai jogar também. E, pô, o Savarino tinha entrado, alguns jogos ele nem tinha ido tão bem. Olha o jogo que o Savarino fez ontem. Então, cara, muita coisa acontece ao longo do ano, muita coisa. É muito cedo ainda. E eu prefiro acreditar que esse time vai continuar brigando, vai continuar evoluindo e vai continuar melhorando. Até que me prove o contrário. Porque os números, desde o ano passado para cá, os números são espetaculares. Espetaculares. Infelizmente, fraquejou nos momentos decisivos. É uma pena. Agora, eu vou trazer aqui, olha que o Marlon, por exemplo, falou na série de campo, falando do time do Fluminense. Desses 3 meses, tivemos 3 comandos técnicos, nova adaptação, novo estilo de jogo, e acabando pegando o Fluminense, talvez o melhor time de jogo apoiado e qualidade técnica do Brasil no momento. A gente sabia que ia ser um jogo complicado, mas levantar a cabeça, ver o que tem para melhorar, porque o campeonato não dá margem para que você abaixe a cabeça. Clube do cima e domingo tem mais. O Clube do Remo ainda não venceu no campeonato, aumenta ainda mais a pressão em vocês? Olha, cara, nós sabíamos que ia ser um campeonato difícil. Você pegar o elenco, talvez tenha 2 remanescentes da Série B, um elenco novo, tá ficando entrosado. Sabemos que ia ter dificuldade, mas ter calma, ter paciência, fazer o nosso mando de campo ser o melhor e continuar. Então, cara, não parece besteira, mas é como o adversário está enxergando o Fluminense, é como os adversários estão enxergando o Fluminense. Isso, acho que isso fala alguma coisa também. Acho que isso diz alguma coisa também. E vamos ver o que o Zubeldia vai preparar. Agora o tempo é muito curto, praticamente não tem treino. E por isso eu não sei se ele vai mexer tanto assim no time para domingo, não. Vamos ver como ele vai trabalhar essa gestão de grupo para não deixar a gestão de grupo falar mais alto do que acontece em campo. Esse é o desafio que o Zubeldia vai ter agora. Ele como treinador, ele tem que gerir grupo mesmo. Ele tem que saber levar a coisa para não perder o vestiário. Mas isso não pode ser maior e mais importante do que fazer o que tem que ser feito para o melhor do time. E esse vai ser o desafio que ele vai ter nessas próximas semanas. E o Zubeldia falou também sobre o retorno de Germancano. A gente está falando, está recuperado, está liberado, está treinando e não volta nunca. O que aconteceu com o Germancano? Por que ele não consegue nem ser relacionado? O Zubeldia falou sobre isso. Germán está volviendo, está entrenando bien, hizo una semana bastante buena y pronto podrá estar. Estamos asegurándonos de que él tenga una base de entrenamiento adecuada junto con todo el staff y seguramente en poco tiempo estará en consideración. Lo más importante es poder hacer una base de entrenamiento porque la temporada es muy larga y es el momento de que él acumule estímulos, sesiones de entrenamiento, para que después no pueda sufrir consecuencias negativas durante la temporada. Así que vamos por muy buen camino y para todos nosotros es una gran noticia eso. Pois bem, vamos ver, né? Se ele volta agora final de semana, porque, cara, tudo bem, vai demorar a engrenar novamente, se é que vai ficar bem fisicamente de fato, é um mistério que vai ser o Germancano.
Mas é mais uma opção que o Zubeldia acaba ganhando por ali. E só voltando rapidinho, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o Castillo. Cara, eu nem acho que ele errou algumas bolas e tal, mas dentro da característica dele, saiu, apareceu, fez tabelas fora da área, participou do jogo, tentou ali aparecer para jogar. Eu não vi essa tragédia toda, não vi esse problema todo. Errou alguns lances, mas totalmente dentro de um cenário ali de estreia. E não adianta a gente esperar que vai ser um jogador que vai pegar, que vai arrastar, que vai driblar, que vai pedalar, que vai... Cara, ele é um jogador de finalização. A gente tem que cobrar quando a bola chegar para ele na área e perder gol, e não fazer gol. A gente tem que cobrar. Ele é um jogador... mas custou... Não importa se custou 10, 15, 20, 30. Ele não é um Boanga da vida, é um jogador totalmente diferente. Ele é um jogador de área, de finalização. E é por isso que ele tem que ser cobrado e vai ser cobrado a partir de agora. Pois bem, vamos ver. A gente vai falar muito ainda sobre o time amanhã, na preparação para esse jogo, mas para fechar aqui, falar um pouquinho de Libertadores, porque ontem foi definido o pote 4 da Libertadores. Um desses times vai ser adversário do Fluminense. Lembrando que o Mirassol também está no pote 4, mas não pode enfrentar times brasileiros, né, porque não está vindo da pré. São esses times classificados no pote 4. Universidade Central da Venezuela, Platense da Argentina, Independiente Rivadavia da Argentina, Independiente Medellín da Colômbia, Tolima da Colômbia, Sport Cristal do Peru e o Barcelona também do Equador. São os times que estão classificados, portanto, para a Libertadores, colocando esse post aí do Marcelo Neves. Barcelona de Guayaquil são os times que estão classificados e vão, portanto, para o sorteio do próximo dia 19. Lembrando que nesse pote 4 poderia vir Botafogo e Bahia, que poderiam estar no grupo do Fluminense e foram vergonhosamente eliminados. Isso é bom, claro que é bom. Qualquer time desse aí que cair no grupo do Fluminense é muito melhor do que pegar um clássico, do que pegar um Bahia, né? Agora, não adianta falar, tem que mostrar em campo, mas não há debate, né? Não há debate, são times mais fracos. E não tem uma grande altitude, né? Tem uma viagem chata para a Venezuela, complicada. Para a Colômbia também são sempre viagens um pouco mais distantes. Sport Cristal também não tem muito mistério. Equador também é uma viagem distante. Guayaquil, uma viagem longa, mais cansativa, mas não tem. Guayaquil, o nível do mar, não tem altitude. Pelo menos isso já é alguma coisa. Você pode ter uma viagem mais desgastante, mas pelo menos não tem altitude. Esse é o retrato, portanto, desse pote 4. Um deles vai ser adversário do Fluminense e a gente vai saber tudo isso no dia 19 de março agora. Semana que vem, né? Semana que vem, sorteio da Copa Libertadores 2026 e é claro que você vai acompanhar tudo por aqui. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem todos com Deus aí. A gente vai falando ao longo do dia, voltando com mais informações sempre que possível. Só não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, tá? Conto com vocês. Tamo junto, valeu!